primeiramente, né, eu acho que uma das coisas que as pessoas estão mais atentas em termos de análise gráfica, para essa correção, eu diria que das nossas FIBs, né, da nossa ferramenta aqui de Fibonacci, vamos puxar uma de cada vez. Espera aí, essa aqui que eu quero. Perfeito. Então, pegando aqui dessa primeira pernada, né, dessa extensão por completa até o topo, a gente percebe que essa correção que a gente teve beijou exatamente o 0,61 da FIB, que é o famoso ponto ali da proporção áurea, que é, inclusive, um ponto em termos de continuidade que pode sinalizar uma excelente compra. É importante a gente não olhar só Fibonacci, né, entender o que se passa no mundo, não a gente não, digamos assim, eu diria que a gente não consolidou esse fundo com 100% de certeza, a gente ainda está entendendo como é que vão ser as reações globais e eu acho que, no geral, a ideia do Trump tem dado certo, né, já passando um pouco de macro dentro do gráfico, mas a gente tem agora a tensão, parece iminente, dos Estados Unidos e China. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A China trucou, o Trump trucou por cima e ninguém sabe quem tem zap. Então tá aquela tensão. Mas, de qualquer maneira, o respeito por essa zona foi bastante importante da gente observar. E se a gente trazer aqui também uma outra utilização da FIB, puxando do fundo que a gente teve ali em 48.900, 49 mil dólares arredondando até o nosso topo, a gente tem aqui essa zona dupla, digamos assim, ó, de possibilidade, até entendendo uma continuidade de correção e entendendo como não ser o nosso fundo aqui em 74 mil dólares, tá? A zona dos 72, tá? Do 061, da FIB, puxando por esse fundo de 49 mil dólares, também é uma zona passível, né, de interpretação como um bom ponto de compra e um bom ponto de suporte, caso o mercado perca esse fundo dos 74.500 que a gente fez momentaneamente. Então, em primeira mão, né, as pessoas falam também, né, agora deixa eu só tirar aqui a FIB, as pessoas comentam também da média simples de 50. Aqui no setup da liga a gente usa as EMAs, né, as médias exponenciais de 9, 21 e 52 no setup. E assim, para ressaltar também uma outra confluência, a gente tem a EMA de 52 e a média simples de 50 também passa aqui muito próximo dessa zona também do 0,61 da FIB, tá? Dessa zona que, se a gente tiver uma permissividade maior visando aqui o curto prazo, é uma zona que. Perdão. Uma zona que vai dos 74.500 até os 78 mil dólares, agora já perdendo momentaneamente, né? A gente está bem próximo desse ponto de suporte, então já entrando nessa zona que, no curto prazo, funcionou como uma zona de absorção, né? A gente tem aqui essa primeira agulhada, depois, posteriormente, o nosso fundo até então em 76 mil dólares e a movimentação do dia de ontem. E, cara, isso para mim, tá, diante do que a gente está observando no mercado tradicional, tipo, absurdo, né? Eu não lembro, tá? E a gente pode trazer, por exemplo, não foi exatamente a mesma coisa, mas aqui, deixa eu voltar para o gráfico semanal. Mas aqui, quer ver? No banimento da China, das criptomoedas, que, mais uma vez, a gente está falando de fenômenos diferentes, mas isso, na época, né, se você me permitir a licença poética, levando em consideração que aqui o Bitcoin não tinha, né, a quantidade de aliados que ele tem hoje, me refiro a BlackRock, né, ao institucional, ao selo que ele tem de reserva estratégica, né, americana, aos ETFs americanos. Então, aqui ele também era tido como é que é, o veneno de rato, né? Então, quando a China bane, é como se fosse ali, mal comparando, para o mercado cripto, um fenômeno tarifário. E ele cai 56%. Tá? Para, óbvio, buscar suporte, mais uma vez, a gente até perde durante uma semana, na semana seguinte a gente recupera e fecha acima,
a EMA de 52, mas também interage com as médias ali, a média exponencial de 52 períodos, a maior que a gente tem aqui no setup. Outro ponto também de análise, né, que eu acho que foi ali um cisne negro, de certa forma, foi essa correção aqui do Covid de 64%. E a gente está tendo um momento no mercado, somando o mercado com o momento macro, que, cara, não está nenhum pudim, né? Não está nenhum abraço de vó. A gente continua com os conflitos globais, a gente continua ali, né, buscando uma reconciliação Rússia-Ucrânia, a gente continua com um problema, né, em Israel, e fora isso a gente tem um novo problema, que é toda a desestruturação e desestabilização das trocas comerciais, de como o mundo pós-globalização se programou, e a gente está vendo isso ruir ou ser desafiado ao vivo, né? Então é muito importante, eu pelo menos acho muito importante, colocar isso em mente e vislumbrar que, diante desse cenário, o Bitcoin corrigiu apenas 32%, acho que até menos, né? Mas tipo, algo em torno de 30%. Tá? Então, esse é um ponto que eu coloco como muito positivo, né? Fora o que a análise técnica traz para a gente, não só da FIB, mas também essas zonas de curto prazo de suporte. E aí, falando agora também de 2024, a gente repara que uma outra zona que traz, né, essa possibilidade de suporte e respeito acima dos $70.000, ou uma outra análise, desculpa, é o VRVP. Tá? A partir aqui de 2024, a gente observa que a FIB no 061 funcionou muito bem, ou quem sabe aqui a EMA de 52 funcionou muito bem, mas eu também coloco com muita tranquilidade, pelo menos é assim como eu vejo, se a gente mergulhar no curto prazo e também entendendo o que acontece no macro, uma maior possibilidade, né, de continuidade de correção, ou pelo menos revisitar, tá, essa zona dos 74, $75.000, entendendo se a gente vai encontrar suporte mais uma vez ou se a gente vai buscar um fundo descendente. E isso não estou falando, obviamente, para criar caos, né? Eu falo tranquilamente, não estou vendendo meus bitcoins, assim como o Rodrigo, não estou me descabelando, principalmente com o Bitcoin acima de $70.000. E o porquê disso? Não, se a gente não tem a 061 da FIB trazendo essa segurança, a gente tem uma sinalização clara desde a entrada do institucional de maneira mais representativa. Peraí, por isso que eu não estou conseguindo ver. Foi mal. Aqui em 2024, que os $70.000, tá? Que é a zona, para mim, mais importante, se a gente for falar graficamente, né, de um fundo ascendente, né, o Rodrigo até comentou, a gente teve fundo lá nos 49,50. Só que eu, particularmente, acredito, até por uma leitura de ciclos do Bitcoin, que pode ser perdida, mas ainda não foi perdida, na minha opinião, que se o Bitcoin ele revisita topos, né, zonas de preço abaixo de topos do ciclo passado, isso é uma leitura de bear market, né? Então, independente dos $50.000, para mim, o grande divisor de águas, né, para que o mercado, principalmente, tenha uma leitura de que, olha, o Bitcoin está muito forte, a bull run continua, é o respeito por essa zona dos $70.000, né? O preço do Bitcoin não ir abaixo e fechar aqui em 69, 68, né? Preferencialmente acima dos 74, mas vejo ali uma zona realmente importante, eu diria ali dos 70 aos 72, o respeito para fechamento semanal. E o VRVP, né, olhando aqui a partir de 2024, traz uma sensação para a gente que, se perdidos, tá, essa zona aqui que vem funcionando muito bem, a gente não tem um histórico muito de consolidação, é a primeira vez na história que a gente está buscando aqui uma consolidação, compradores e vendedores buscando um entendimento de fundo ali do mercado, possivelmente, mas eu não excluo, tá, uma continuidade de quedas ou de instabilidade, uma espécie de consolidação, não é nem pelo que o gráfico me diz somente, mas pelo que eu tenho de leitura, né, não só da liquidez global, mas cortes de taxa de juros, que é extremamente importante para sinalizar, principalmente para os investidores no geral, né, uma sinalização positiva para mercados de risco. Já falei do balanço do Fed. Então,
acredito em bull run em 2025, mas também acho que não é momento de pressa. Tá? É momento de aproveitar esse tempo, aproveitar essa consolidação, esse momento de medo e fazendo compras ali no spot, utilizando o DCA, entendendo o reinício dessa bull run. Talvez um mês, né? Eu vou trazer aqui um gráfico interessante que é o do M2, da correlação de direção de movimentos do mercado. Quem me acompanha aqui mais tempo já sabe. Mas não necessariamente a gente precisa reiniciar em maio, como traz, né, a leitura desse indicador. Antes, para ele, só para Mário, última pergunta, então, só para colocar em outros termos. Se o Bitcoin cair 15% e fechar em 67, 68, você invalida essa sua tese de que ainda estamos no bull market e passa a acreditar que a gente está no bear market, é isso? Basicamente isso. Se ele fechar abaixo, tá? Vamos supor, o Bitcoin fecha em 67. Mal comparando, a gente pode ter algo semelhante ao que a gente teve aqui, tá? Então, se ele fechar abaixo, é importante, tipo assim, é essencial, na verdade, não é importante, que na semana seguinte, né, a gente recupere. Então, eu não gosto de escrever em pedra, assim, mas simplificando, sim, tá? É importante que a gente respeite os 70, e caso a gente feche abaixo, é importante que isso não dure mais que uma semana. Que na semana seguinte a gente já mostre que, né, isso foi talvez a melhor oportunidade do ciclo e que a gente já retome patamares em que a gente não vai ter o risco, né, dessa leitura de bear market, na minha opinião. Até porque, tá? Já trazendo mais um indicador aqui que eu vou até passar à frente da correlação do M2, mas a gente teve recentemente, que não é nada demais, mas o mercado, né? Quer dizer, não é nem sempre algo demais, mas o mercado gosta de, né, trazer essa informação como algo desesperador, que é a Death Cross, né? A famosa Cruz da Morte. Então, a gente teve, né, uma Cruz da Morte recentemente, e eu já falei também aqui no canal, mas só repassando, muitas das vezes a Cruz da Morte, quando ela vem, ela muitas das vezes vem por conta de uma perda de força no curto prazo, empurrando, né, essa média verde, que é uma média de curto prazo, né, a média de 25, se eu não me engano, ou minto, de 50, né? A de 20 está. A de 20 é amarelo, eu cortei, é isso, foi mal. A de 50 passando abaixo da de 20, da de 200, e aí a gente tem uma sinalização para o mercado que o curto prazo está perdendo força, né? E aí a gente tem essa famigerada Death Cross. Mas muitas das vezes a própria perda de força ali do curto prazo antecipa esse cruzamento, tá? A gente tem o cruzamento e posteriormente a gente pode ter até uma reação, como mesmo precedendo depois, né, uma queda, a gente tendo uma queda depois, isso não indica que isso é bear market, tá? Que é o que as pessoas têm mais medo ao escutar esse termo, né, death cross. Então, em bull runs, né, em mercados de alta, uma death cross, muitas das vezes, ela sinaliza um excelente ponto de oportunidade, como a gente teve aqui atrás, né? E que, inclusive, a death cross, quando aconteceu, a gente já tinha tido a correção do mercado e, a partir dali, a gente só fez fundo ascendente e deu início a uma belíssima pernada. Então, óbvio, a estrutura do mercado macro, né, não é a mesma. Ali a gente estava num momento, né, de euforia. Não tanto, né, porque aqui ainda tinha muita descrença. Né, 27 mil dólares ainda podia se dizer, né, podia se chamar os famigerados 12 mil dólares, 15 mil dólares. A correção ainda não acabou. Então, não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, era um cenário diferente que o que a Death Cross trouxe aqui para a gente foi um excelente ponto de oportunidade. Então, a Death Cross ela é um problema quando a gente já tem, depois de um ciclo, olha aqui, mais uma Death Cross que foi positiva, tá? Ela é negativa e ela traz medo quando ela sinaliza a perda de força do curto prazo, já numa entrada de bear market, tá? E aí, por isso que é importante que a gente, né, dentro da minha leitura, respeite, né, os fechamentos semanais. Se a gente entrar abaixo de 70 mil dólares, que a gente não fique muito tempo para retomar essas zonas acima, porque esses dois fenômenos somados, ainda mais com o que a gente tem de estabilidade, né, em termos macros, seria ali um tempero, acho que muito sedutor, digamos assim, para a gente chamar um bear market e até mesmo
alteração ali de leituras de ciclos, né, de 4 em 4 anos, tendo em vista que 2025 deveria ser um ano extremamente bullish, e o que a gente tem até os primeiros 4 meses é correção atrás de correção, né?